são interessantes, né? O que faz você ficar preso aqui agora, a matéria, ao mundo e tudo mais? É o seu corpo. E isso sempre foi uma busca e uma briga filosófica dentro das tradições budistas, advém até do hinduísmo, sobre o eu, a ausência do eu, o que é o eu. E é quando essas escolas filosóficas entram num princípio de acordo, eles falam, ok, o que te prende aqui é o seu corpo, os seus skandhas, que são o seu corpo físico, suas percepções, emoções, sua mente e a sua consciência. Quando você anula isso, você está preparado para disparar a sua consciência na hora da morte e poder reencarnar em qualquer lugar. E você consegue achar um objeto para reencarnar. Objeto, leia-se um corpo. As práticas dessas meditações, por exemplo, acontecem na Índia e no Tibete, em cemitérios. Se você está comendo, pare, que não vai ser legal você ouvir isso. Mas eles praticam essas meditações em cima de corpos de pessoas falecidas. Então você senta em cima desses corpos e você entende e reconhece a morte, porque você está se vendo lá. Esse é o seu futuro. Então você começa a entender essa relação. Então... Porra, parece... Se eu não me engano, eu já vi uns monges desses aí enrolado com, assim, no meio de um... Agouris fazem isso. Eu conheço os agouris. Talvez seja esse o nome. Na Índia, os agouris, eles são os grandes mestres que são moradores de rua na Índia. Aqui isso nem é legal, eu acho, né? Acho que tu nem pode fazer uma parada dessa. Não, por isso que eu peguei um hater ontem, entendeu? Tá lá em casa, amarrado, já vou fazer em cima dele. Tô brincando. Caralho. Isso a gente não faz. Mas é entender essa relação, entendeu? Do desapego. Então, eu entrei nessa vibe de certas práticas e para mim tem sido muito gratificante. Depois do baque que eu tive também com o Covid, né? E que eu quase faleci naquele dia. Então, quando você se depara com essa situação, você fala, cara, acho que a gente tem que se preparar para isso. Para quem não sabe, eu peguei o Covid, foi em março, depois que eu fui em um podcast famoso também. E tinham mais ou menos 20 pessoas sem máscaras na sala, fazendo uma puta de uma bagunça, e aí eu acabei pegando de alguém lá. Entendi. Não sei de quem foi, mas tenho ideias. E passou uma semana, eu fui pro hospital com 40% do pulmão tomado e eu não conseguia respirar, cara. Assim, é surreal esse tipo de coisa. Fui subir a escada do hospital e eu falei, não é possível. Não conseguia subir. Aí eu fui direto fazer os exames e o cara falou, você tem 40% já do pulmão, já foi, você vai ter que ficar aqui. E a Dani estava comigo, a Dani chorando, porque ele virou pra Dani e falou, você não tem nada, pode ir embora. A menina, tipo, peraí, então é uma despedida. Falei, pode ser que eu não volte. E aí eu fui para a enfermaria, eles estavam montando o hospital só para todos que estavam lá. Cara, chegava a rodo pessoas com Covid, a rodo. Tinha uma ala só para crianças mostrar. Crianças. E não podia ter contato com o pai, cara. Você deixava seu filho lá e você não sabia se ia voltar. Sim, terrível isso. E o medo era absurdo. E eu lá no meio, tipo, cara, tá acontecendo, é real. Aí eu fui para a enfermaria, fiquei no quarto junto com o Zé, que era um eletricista, que também estava lutando pela vida lá, e ele ficava com as máscaras gigantes de sucção no rosto. Mas estava inconsciente, entubado? Não, ele saiu da intubação, eu estava consciente. Consciente? Sim. Mesmo com capacidade pulmonar? Sim, né? eu sentava, os médicos olhavam para minha cara e falavam, cara, ele está ainda normal, né, por enquanto. Aí no dia seguinte, eu recebi a visita de alguns médicos, eles foram se apresentando, eram por turno, e os médicos foram falando, calma, a gente vai tentar te mostrar, vamos mostrar o que está acontecendo, mas ninguém fala nada, cara. E você vê os corpos saindo. Você vê os caras saindo, cara. Aí você Deve fala, ser assustador essa porra, tá maluco. o que está acontecendo com o mundo? Eu não sabia que era assim o negócio. Tá. E aí foi passando os dias, você vai entrando num looping emocional. Auge? Foi. Tá. Foi. E aí o que acontece? Você entra no looping emocional que você não sabe o que está acontecendo. Os médicos acabam não te falando para não te assustar. E aí, eu conversando com o Zé já estava melhor, ele falou, eu fiquei 30 dias entubado, saí da intubação, vim para cá, mas mesmo assim ainda estou me recuperando, mas ele estava bem. E aí a gente foi recebendo visita de uns médicos e eu falei, eu queria conversar com algum médico. E aí entrou o cirurgião de lá, sem brincadeira, puta cara, fera assim, alto, com puta roupa azul de cirurgia, ele abriu a porta, tava só de máscara. Cara, coragem. O resto tudo parecia astronauta. Entrava no quarto com plástico bolha. E entrou assim e falou, Rodrigo, tô indo aí. Não é possível. O cara entrou, sentou do meu lado, na cama,
sentou comigo, eu olhei pra ele e falei, eu tô com medo de morrer. Aí ele olhou e começou a chorar, cara. Eu falei, fudeu. Vai todo mundo morrer nessa desgraça. E ele não se aguentou, cara. Aí eu... É real. Aí ele falou, a gente vai tentar mostrar os exames, vamos tentar conversar com você, mas se acalma, por favor. E eu odiava ficar com máscara de oxigênio, cara. Odiava. Parecia que você tinha um negócio prendendo a tua boca. Eu não gostava. E tinha que usar. Aí veio 2, 3 fisioterapeutas, fazia os exercícios respiratórios, você tinha que andar no quarto, você não podia ficar parado, você tinha que se mover. Sim. Se você ficar parado e deixar o emocional e o teu mental te pegar, é morte, cara. Morte. E aí eu comecei a buscar meios para sair disso e só falava com a Dani no WhatsApp. Só tinha contato com a Dani. Falava, Dani, fala com meu pai, fala com a minha família, o que está acontecendo, porque eu não tenho informação aqui. E eu não tinha. Aí chegou uma noite, agora vai entrar o seu Paranormal Experience agora. E agora eu vou falar, é verdade o que aconteceu. E essa é legal pra você. Eu parei de comer. Tinha parado de comer. Até tava legal. No hospital. Beleza. No hospital. Eu tava fitness no hospital. Tinha parado de comer. Eu não sentia fome, cara. E aí eu olhava pro Zé e falava, cara, eu não tô com fome, eu não sei, tô com uma sensação estranha. Era tipo uma meia-noite, 1h da manhã, eu tava dormindo, eu sempre olhava pela janela, eu tava no 8º andar do hospital, e eu abria a janela e ficava imaginando, cara, que sorte que as pessoas estão lá embaixo com vida. Que sorte que as pessoas estão ali tranquilas e eu tô aqui entre a vida e a morte. Eu queria estar lá fora. Eu queria estar ainda no direito de poder existir novamente. O que eu fiz comigo? E aí eu virava para a janela e ficava observando as pessoas, e ficava observando o movimento dos carros. E o Zé roncando. Aí eu senti o quarto ficar bem escuro. Sabe quando baixa o clima e você sente que alguma coisa está acontecendo? E você está de costas para a porta de entrada. Eu senti alguma coisa entrando assim pela porta de entrada do quarto. Isso é sério, não é brincadeira. Você não tem sensação de desmaio, nada? Nada. Eu Normal. estava olhando para a janela e você sente como se alguma coisa se aproximasse. E eu senti alguma coisa chegando no pé da cama e a cama afundou. Eu tava perfeito, cara, porque eu dormia pouco. Porque às 5h da manhã já entravam os enfermeiros com aquela sim. No hospital você não dorme. Parecia o Jason, cara. 5h da manhã eu já acordava pra tirar sangue. Sim. Eu não dormia. Aí eu senti a cama afundar. Eu olhei pro pé da cama, tinha um... É sério. Isso daí, eu tava perfeito, tava completamente sóbrio. A medicação era só antibiótico que eu tava tomando, pro pulmão. Nada alucinógeno. Você não estava comendo? Não estava comendo. Não mas te deram nem um soro hipervitamínico e tal? Tal, mas comida sólida eu não tinha vontade. Eu tomava soro, numa veia tirava sangue, outra colocava o soro, colocava... uma glicose e tal. Isso, só antibiótico, tá? Só antibiótico para poder limpar bem o pulmão. Sim. A cama afundou. Aí eu... Sabe quando você só dá uma sapeada para ver o que é? Cara, tinha um cara sentado... No pé da cama eu estava deitado aqui e ele estava olhando para a janela. E ele estava todo cinza, como se fosse uma pessoa que tinha falecido lá, como se parecia ser uma pessoa que faleceu. Só que ele estava com roupa de médico. Todo cinza, tu quer dizer assim, tu olha pra ele... Ele estava como um ser humano normal, mas com uma cor acinzentada. Tá. E com roupa de médico. E eu até depois perguntei para os médicos, aconteceu muita morte de médico aqui? Ele falou, muitos médicos morreram. Até amigos morreram lá de médicos, entende? Que eram companheiros de trabalho. E o cara olhou para minha cara e falou, só vai depender de você sair dessa. Aí eu fechei o olho, abri de novo, ele sumiu. Eu falei, tá porra. Aí no dia seguinte, quando foi 5h da manhã... Tu não se cagou. Isso daí é um normal na tua vida, né? Ser... Assim, não ia ser legal fazer isso naquela cama, naquele atual momento, até porque eu não consegui ir no banheiro direito, entendeu? E eu achei você tava comendo assim. pouco? Bom, isso tu não tava comendo, não tinha bosta tava também. comendo, Mas a tentativa ia sair Não alguma tem a coisa. produção. Esse seria eu. Cara, eu levo na brincadeira porque a gente tem que tirar sempre uma risada, que senão a gente vai ficar num emocional bem complicado. E aí eu usei uma técnica de respiração. E assim, 5h da manhã chegaram as enfermeiras e eu tava sentado na cama, assim, ó, olhando pra porta. Ela olhou e falou, nossa, você tá acordado esperando a gente? Eu falei, tô. Tira sangue, injetava na minha barriga, cara, anticoagulante. Anticoagulante, isso.
E vinha com tudo. Caplau! E ficava 2 horas queimando por dentro. Mas beleza, tinha que fazer e tem que. Colocava lá antibiótico, tirava sangue, beleza. Eu falei, cara, é verdade, só vai depender de mim sair dessa. Eu comecei a fazer técnicas de respiração e eu levei um companheiro para lá. E eu trouxe aqui porque eu ia fazer no carro, no táxi. Eu levei, a única coisa, eu deixei cueca, deixei meia, deixei calça, deixei tudo. Cara, eu fui com praticamente pouquíssimas roupas pro hospital. Eu fiz do banheiro de lá uma lavanderia. Eu fiz, né, pegava, montava lá com o negócio do soro, e dava as cuecas, meia. Caralho. Tem que sobreviver de qualquer maneira lá, meu. Eu odiava usar a roupa do hospital. Eu levei isso aqui. Isso aqui eu levei, é meu. É um japamala. Ah, Japamala, conheço. Sim, para fazer as orações budistas. E eu passei a fazer as orações budistas no hospital. Eu fiz a oração do Buda da Medicina, fiz as práticas do Buda da Medicina e eu fiz as técnicas de pranayama, que na Índia a gente aprende. E eu comecei a absorver mais ar para o meu pulmão. Então eu inspirava e expirava. E segurava e fazia, sentado na cama sem parar. Para o meu nível de oxigênio aumentar sem parar. O teu pulmão, ele parece que fica colado. E os alvéolos, eles começam a ficar todos machucados e você não consegue expandir o ar. Então a cicatriz, eles começam a cicatrizar lá dentro. E se você não consegue fazer esse movimento, eles ficam. Entendi. E meu pulmão já estava com 70% tomado. Não te entubaram, olha, isso Eu não foi... deixei. Eu sou chato. Então, os médicos falaram, você vai para a UTI e a gente quer te entubar. Só que a chance de você voltar é menor. Ah, tá. Aí eu falei, não, vocês vão me deixar aqui. E a gente fez um acordo. E aí eu usava uma máscara de oxigênio e eu tinha que fazer testes constantemente com 3 fisioterapeutas para continuar ali. Caso contrário, eu iria para UTI, por ordem daquele médico que entrou. Tu tinha que provar que tu não precisava ir pra UTI. Sim. E aí eu comecei a usar uma máscara e comecei a fazer exercícios todos os dias. Então eu ficava andando em volta da cama, eu saía pelo corredor, voltava, ia pro banheiro, ficava andando. Parecia um No velho. Japamala você usava aquele, eu acho que eu não lembro direito o nome, Onopomo? Não. Isso aqui é budista mesmo, praticante do budismo tibetano Qual que é o nome? vajrayana. Eu esqueci o nome. E Onopomo, você usa alguma coisa pra- com pomo. Oponopono. Isso. Oponopono. Sinto muito, te Isso, perdoo, são sou palavras, grato, te amo. exato. Não, isso aí é havaiano. São palavras Eu não assim, uso nada disso. Tá sei lá, ligado? positivas, né? Eu vou direto fazendo as acumulações, entendeu? O Jesum Pamador Matichi Nogal, Jesum Sandoro no Jitsu. Então você vai fazendo as acumulações e você vai acalmando sua mente, acalmando suas emoções e você vai começar a entender o que está acontecendo. O grande vilão dessa situação é a nossa mente e nossas emoções. Porque você entra num conflito tão grande de vulnerabilidade que você não sabe o que está acontecendo. Você acaba falecendo. Então você tem que lutar ali. Você tem que lutar. Os médicos falam, a gente não faz nada sozinho, cara. Os milagres aqui são muito complicados acontecerem. Entendeu? Você vai ter que lutar. Sim. E aí eu comecei a sair daquela situação, fazendo as práticas, e via sempre a fisioterapeuta, botava o oxímetro no dedo, dava 93, 94, ela falava, pra você sair daqui é 97, amigão. É, limítrofe, né? 97, o caracoles, vamos lá, todo dia. Deu uma semana, eu comecei a ter acesso a outros médicos, e veio um médico que morou 2 anos na Índia. E ele me viu com isso aqui na mão. Ele olhou e falou, cara, você é praticante budista? Eu falei, sou, tô fazendo as práticas. Ele falou, continua, não para. Passou uma semana, eu comecei a dar sinais de melhora monstruosa e fome. Muita fome. Mas eu fiquei na larica, velho. As enfermeiras vinham de madrugada, falavam, você quer alguma coisa? Comida. Rouba tudo que você puder dos quartos. E vinha, cara, vinha um bandejão assim, com pão, com geleia. Eu falei, O vizinho deixou comida, você já pegava. tudo. Eu era o covideiro, porque eu tava sem máscara. Todo mundo com máscara. Então eu podia andar pelado pelo corredor. Tranquilo. Era o inverso lá. Me traz tudo. E eu comecei a comer. Eu ia sair, estava previsto... Eles queriam que eu ficasse, tipo, quase um mês lá. Em uma semana, eles já não tinham por que me segurar. Aí eles vieram 5 médicos, entraram, falaram... Você pode ir embora. Não tem o porquê te manter aqui. A ideia era você completar... Eram 20 e poucos dias na enfermaria ou 30 dias na UTI. Em uma semana eu já estava fora.
Só que gerou uma coisa muito louca e você me perguntou lá fora se eu tive um efeito rebote. Sim, eu tive sim. um efeito rebote. O que aconteceu lá dentro? Trombose, muita gente com trombose, muita gente com insuficiência Mesmo com renal, anticoagulante, pode dar. muita gente com problema renal, muita gente diabético. O Zé tava com 300, 400 de glicemia do meu lado. Aí ele olhava pra mim, vinha a mulher, 90, 80. Eu falava, porra, você vai sair daqui sem sequela? Falei, amigão, eu tô quase morrendo, você tá tranquila com sua diabetes, se contenta com o que você tem. Porra. Só que quando eu saí, aconteceu um negócio muito louco. Passou uma semana, eu fui fazer o exame com uma médica especializada, pneumo. Ela falou, ó, você vai fazer todo o exame de sangue, eu quero que você faça um exame de imagem do pulmão. Beleza. Fui até o hospital, me colocaram na máquina e ficou ali girando. Passou 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. 1 hora eu tava lá. Eu falei, caralho, eu me sinto die shake aqui, entendeu? Eu tava assim já. Eu quero sair daqui, me tira daqui. Quando eu saí, estavam 2 caras que eram técnicos de enfermagem falando, amigão, estamos vendo um quarto para você. Caralho. Eu falei, não, de novo não. Não vou ficar. Ele falou, me dá o telefone da sua médica, porque a gente precisa conversar com ela. Ligaram para minha médica, eles falaram, vai para casa, sua médica vai te ligar. Eu falei, de novo não, tô cagado. Chegou a noite em casa, a médica ligou, falando, Rodrigo, vai para o São Luís, a gente vai precisar fazer um procedimento em você. Falei, vou voltar para a internação? Ela falou, não. De tanto que você fez as técnicas de respiração, surgiu uma bolha de ar no teu pulmão de 13 centímetros. Um leve efeito colateral. Pegou o pulmão. Eu falei, tá, o que a gente vai fazer? Eu vou enfiar uma cânula no seu pulmão na parte de trás e vou vai chupar. drenar. Falei, não, eu vou continuar aqui em casa fazendo o que eu tô fazendo. Cara, ela gritava no telefone comigo. Dava pra você fazer alguma coisa em casa pra assumir com ela? Dava, Entendi. mas nós sabe fazer esse esquema. Nós sabe. Aí eu comecei a fazer um processo de absorção da bolha. Só que a bolha ela foi parcialmente absorvida e outra parte saiu subcutaneamente. É muito louco isso, cara. Eu nunca tinha passado por isso na vida. Ela estourou e ela foi subindo pela pele. E ela foi parecendo plástico bolha. Então eu apertava, parecia um plástico bolha inteiro ambulante aqui em cima. Meio alien. Né? Plau. Subiu pra garganta. Eu não conseguia comer, porque travou a garganta. Ela subiu, pegou a bochecha e eu parecia o Kiko. Cara, aí a Dani falou, Seu não, Madruga, essa foto eu vou ter que tamborzinho. tirar. Eu acordei, eu parecia o Kiko com as bochechas assim. Ela tirou uma foto e mandou pros médicos, amigo da família. Falou, ó o Rodrigo que tá aprontando. Eles riam, todo mundo ria. Falei, não, isso vai sair, fica tranquilo. Se a pele já liberou, eu parecia o Kiko, cara. Maneiro. Mais ou menos. Porque parecia que tava com cachumba assim. Ou o Dom Corleone. Ainda bem que foi pro rosto, porque se parasse na glote, você não respirava, tava Só que é o lascado. que eles fazem? Eles cortam, né? Então eles fazem os cortes subcutâneos e eles vão espremendo Sim. e fazendo a drenagem. Eu tinha que fazer isso no hospital. Entendi. Eu falei, não, aí eu não vou voltar mais.